Olá, estamos começando o TV Porto Jornal. Seja muito bem-vindo. Acompanhe agora as principais informações da cidade e da região. A árvore centenária cai na Praça da Igreja, no Arraial da Ajuda, após fortes chuvas. Inspeção do Ministério Público identifica maus tratos a idosos em Eunápolis e responsável é detida. Protesto de caminhoneiros volta a interditar trecho da BR-101 em Santa Maria Eterna. Festival de Cinema de Trancoso reúne artistas e exalta valorização do audiovisual brasileiro. Veja agora essas e outras notícias no TV Porto Jornal. Uma árvore centenária, considerada um dos símbolos da Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, a Praça da Igreja, no Arraial da Ajuda, caiu na manhã de sábado após fortes chuvas que atingiram a região. O solo encharcado e as rajadas de vento provocaram a queda da estrutura, já fragilizada pelo tempo. Equipes da Secretaria Municipal do Litoral Sul foram acionadas e fizeram a remoção dos galhos e troncos. Segundo a Secretaria, está previsto o plantio de uma nova árvore na praça. As espécies cogitadas são tamarindo ou ipê para manter a identidade histórica e paisagística de um dos pontos mais visitados do distrito. E policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 4 armas de fogo, incluindo o fuzil calibre 5.56, durante uma operação realizada em Barrolândia, distrito de Belmonte. A ação foi desencadeada após denúncias que apontavam a presença de um grupo armado em uma área de mata. Ao chegarem ao local, as equipes foram recebidas a tiros. No confronto, 4 homens foram encontrados feridos ao solo, cada um portando um dos armamentos apreendidos. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao hospital de Barrolândia, mas não resistiram. Além do fuzil, a Polícia Militar recolheu 2 espingardas calibre 12, uma submetralhadora 9mm, drogas, munições, celulares e outros materiais. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Belmonte, onde as providências legais foram adotadas. Uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil da Bahia resultou na recuperação de um veículo furtado em Santa Cruz Cabralha. A motocicleta foi encontrada durante diligências realizadas que investigam uma série de furtos e roubos registrados na região. O suspeito não foi localizado e as buscas continuam. Na mesma operação, os policiais também apreenderam roupas camufladas e uma munição de fuzil calibre 7,62. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabralha, que segue com as investigações. Agora veja bem, uma equipe do Ministério Público da Bahia realizou uma inspeção em um imóvel no bairro Pequi, em Eunápolis, após denúncia de maus tratos a idosos. Para dar suporte à ação, policiais militares acompanharam o trabalho do promotor Igor Saulo e de sua equipe. Durante a vistoria, foram encontradas condições consideradas inadequadas para acolhimento, incluindo sujeira generalizada, mau odor e armazenamentos irregulares de alimentos e medicamentos. Também foi identificada a retenção indevida de cartões bancários de algum dos idosos atendidos no local. Diante das irregularidades constatadas, a responsável pelo imóvel recebeu voz de prisão com base no Estatuto do Idoso e foi levada à Delegacia de Eunápolis, onde foram adotadas as medidas cabíveis. E um caminhoneiro foi detido após dirigir de forma irregular pelo anel viário da BR-367 em Porto Seguro e colocar em risco uma equipe da CIBA que seguia pelo local. Segundo os policiais, o motorista apresentava sinais de embriaguez e quase provocou um acidente ao perder o controle do veículo ao contornar uma rotatória. Dentro da cabine, os agentes encontraram uma garrafa com bebida alcoólica. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para prestar o apoio. O condutor se recusou a realizar o teste de bafômetro, recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia Territorial de Porto Seguro. O caminhão foi apreendido. E a BR-101 foi novamente interditada na região do trevo de acesso a Santa Maria Eterna, em Belmonte, devido a um protesto de caminhoneiros.
O grupo bloqueou a rodovia nos 2 sentidos nas primeiras horas da manhã de sábado, em resposta às condições do desvio utilizado desde a interdição da ponte sobre o rio Jequitinhonha, em Itapebi. Pneus foram incendiados, interrompendo totalmente o fluxo de veículos e formando um extenso congestionamento. Os caminhoneiros reclamam da situação precária do trecho alternativo, que não é asfaltado e ficou tomado pela lama após dias de chuva, provocando atolamentos e prejuízos. A Polícia Rodoviária Estadual passou a controlar o tráfego no desvio para permitir ações de manutenção e a retirada de caminhões presos no local. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou a ocorrência. Após a atuação das equipes, a BR-101 foi liberada, mas os manifestantes afirmam que continuam aguardando medidas efetivas das autoridades para resolver o problema do desvio. E 2 homens morreram após um confronto com a Polícia Militar da Bahia na zona rural de Itabela. A ação aconteceu após o roubo de uma picape no povoado de Barra Nova, em Guaratinga. Segundo a corporação, 4 suspeitos armados fugiram em direção a Itabela e abandonaram a via principal ao perceberem a aproximação das equipes. Os criminosos entraram por uma estrada de terra, incendiaram um veículo roubado e correram para uma área de mata. As buscas seguiram durante a noite quando os policiais localizaram o grupo. Houve troca de tiros e 2 suspeitos foram atingidos e morreram no local. Os outros 2 conseguiram fugir. Com a dupla foram apreendidos uma pistola, um revólver, munições, relógios, um celular e uma balaclava. Um dos mortos foi identificado como Eric Malta Gomes, morador de Itabela. A Polícia Civil da Bahia investiga o caso e segue em busca dos outros envolvidos, apontados como suspeitos de diversos crimes na região. Um motociclista morreu após uma colisão com um caminhão-baú na Avenida Sudoeste, no bairro Centauro, em Eunápolis. A vítima foi identificada como Joelson Rocha Souza, de 33 anos. Ele conduzia uma motocicleta quando houve o impacto e morreu ainda no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da batida e serão usadas pela Polícia Civil na investigação. O motorista do caminhão já prestou depoimento e apresentou sua versão para o ocorrido. A Delegacia Territorial de Eunápolis deve ouvir testemunhas e analisar outras evidências para esclarecer as circunstâncias do acidente. E no domingo, a Mobilização Nacional contra a Violência de Gênero reuniu mulheres de todas as regiões do país sobre o lema Mulheres Vivas. Os atos ocorreram em diversas cidades brasileiras. Em Porto Seguro, a manifestação aconteceu na praça do bairro Santiago, em Arraial da Ajuda, com intervenções artísticas, leitura de manifestos, homenagens às vítimas e participação de movimentos sociais. O movimento apresentou reivindicações como delegacias especializadas funcionando 24 horas, criação de casas-abrigo, maior agilidade nas medidas protetivas e investigações, apoio emergencial para mulheres em risco, proteção para filhos e filhas, paridade de gênero no poder público e combate à violência digital. A mobilização ocorreu após uma sequência de feminicídios que ganharam repercussão nacional. Outras mobilizações semelhantes devem ser realizadas nos próximos meses em diferentes bairros e distritos de Porto Seguro, reforçando o compromisso de movimentos sociais e coletivos femininos em manter o tema da violência de gênero no centro do debate público. E o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia realizará atendimento itinerante na aldeia indígena Pataxó Mirapé, em Porto Seguro, por meio do projeto TRE em todo lugar. A ação ocorrerá na Escola Indígena Pataxó Mirapé, Itamaui, das 9 às 16 horas. Durante o atendimento, moradores poderão fazer cadastramento biométrico, emitir o primeiro título, atualizar dados, regularizar a situação eleitoral, solicitar transferência de local de votação e consultar débitos, entre outros serviços. Para utilizar os atendimentos, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. No caso da primeira via do título, a CNH antiga não será aceita como documento único.
Homens que completam 19 anos em 2025 também devem apresentar o certificado de quitação militar. E a Veracel Celulose abriu as inscrições para o programa de estágio 2026. Ao todo, estão sendo oferecidas 31 vagas para atuação em diferentes áreas da companhia. As inscrições devem ser feitas pelo site institucional até o dia 11 de janeiro. Segundo a empresa, as oportunidades são destinadas a estudantes com disponibilidade para 30 horas semanais, das 8 às 15 horas, em regime presencial ou híbrido, no município de Eunápolis. O processo seletivo inclui triagem de currículos e entrevistas com o setor de recursos humanos e com as áreas responsáveis. Os interessados devem acompanhar o site da empresa, onde o link para inscrição já está disponível. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir tudo o que rolou na abertura do Festival de Cinema em Trancoso. Não desliga, a gente volta já! O tema desse ano é Ubuntu e Oikova. Que significa eu sou porque nós somos. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá junto. Então esse é o conceito do festival, ele nasceu com essa bandeira. Eu acho que o festival, ele resgata um sentimento de comunidade, de Trancoso raiz. Então, ter um festival num lugar tão belo, tão maravilhoso, nessa costa onde tudo começou no Brasil, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Porto Seguro encerrou 2025 entre os destaques do turismo nacional após aparecer como destino brasileiro com maior crescimento no volume de buscas no Google ao longo do ano. O levantamento apontou que o município registrou 261 mil pesquisas somente em março, número que superou outros destinos consolidados como Porto de Galinhas e Maragogi. O aumento do interesse ocorre em meio à ampliação da presença do destino em campanhas promocionais, a maior exposição na mídia e a oferta diversificada de atrativos culturais, naturais e de lazer. A cidade também intensificou ações voltadas ao mercado internacional, especialmente na Europa e no Mercosul, o que contribuiu para ampliar sua visibilidade em plataformas de viagem ao longo do ano. Segundo o secretário de Turismo, Guto Jones, o desempenho reflete a consolidação do destino entre as buscas relacionadas ao verão 2025-2026. E agora a gente confere como foi a abertura do Festival de Cinema em Trancoso, que reuniu artistas, produtores e amantes da sétima arte em um momento de celebração e muita expectativa. Nossa equipe esteve lá acompanhando tudo de perto. Vamos ver! O Festival de Cinema de Trancoso começou oficialmente com a cerimônia de abertura, reunindo artistas, profissionais do audiovisual e o público, marcando o início de uma semana dedicada à produção nacional e à troca de experiências entre diferentes gerações, em uma programação que se estende até o dia 11 de dezembro. O festival é uma verdadeira celebração do audiovisual brasileiro, com a programação recheada com curtas, documentários, animações
e longas que dialogam com o tema do fortalecimento do cinema brasileiro, recheado com atores e grandes nomes como Nelson Freitas, Alice Carvalho, Jaime Monjardim e outros nomes que vamos trazer aqui diretamente para você. É uma honra poder capitanear esse barco, né? Chegou o dia com tantos diretores vindo dos curtas-metragens de todo o Brasil. Então chegou a hora, eu acho que agora é a hora do público desfrutar, né? E é tudo muito especial poder capitanear esse barco, né? Aí todos esses conhecimentos a gente vem agregando e vai crescendo exponencialmente, né? A gente vai trazendo os maiores intelectuais para darem aulas, para participarem do júri, do comitê de seleção. Então tem 3 anos que nós temos competitiva. Os primeiros anos eram mostras por tema. Então é um festival que vem sendo muito bem visto por isso, porque ele tem um tema a cada ano e sempre um tema relacionado à regeneração de consciências e do planeta. Afinal, somos todos povos originários do mesmo planeta Terra, não tem como fugir. E eu acho que o audiovisual é um instrumento muito potente para ensinar, capacitar, gerar empregos. Na Casa de Peraínda, que cedia o festival, a mensagem foi clara. O envolvimento do setor empresarial é fundamental para o fortalecimento de eventos culturais da região. Uma visão que a própria proprietária do espaço faz questão de ressaltar. Eu acho que todo e qualquer evento precisa do apoio dos empresários locais. Então, quando ela me procurou, eu imediatamente abracei e disponibilizei o espaço para que toda a programação acontecesse aqui, até porque o tempo é meio instável nessa época aqui em Trancoso e eu gostaria que eles tivessem total estrutura e segurança para que o evento fosse incrível. E estou muito feliz com o resultado, com as pessoas que esse festival trouxe para cá. Acho que a cidade depende disso para sobreviver, seja no turismo de Réveillon, de Natal, de Carnaval, ou de cultura, ou até do wellness. Nós, empresários, precisamos estar sempre apoiando e fomentando esse tipo de turismo. Os homenageados da noite também ganharam destaque na cerimônia. Eles, que receberam o troféu Pataxó de menção honrosa, comentam sobre a emoção de receber esse reconhecimento no festival. É maravilhoso. Primeiro, você ser reconhecido. Segundo, ter um prêmio como esse, quando a gente está falando das tribos originárias, ou seja, quando chegou no Brasil, quem que a gente encontrou? Os Pataxós. E eles são tão esquecidos, né? Quando você vê aí todas as publicidades no Brasil inteiro, todo mundo fala de um monte de etnia, mas esquecem deles aqui. E eles são maravilhosos. E ter um troféu com o nome deles e poder receber isso, putz, é mais maravilhoso ainda. Então você tem o seu trabalho reconhecido. E essa valoração e valorização dessa cultura, né, que é muito importante na costa do descobrimento, né? E vamos dizer assim, né, e desses povos que já estavam aqui. Então eu acho isso maravilhoso. É muito emocionante estar aqui porque esse é um festival super importante para a cultura local e que consegue reunir várias personalidades do Brasil, do meio do entretenimento, da cultura. Então eu acho muito enriquecedor estar aqui participando, ganhar o troféu Pataxó, que é tão bonito, né, e poder estar com colegas também, com o Alan, com o Jaime Monjardim. Estou super feliz de estar aqui, ver as apresentações também que vão ter. Esse é um festival que está de parabéns, porque realmente é um dos mais bonitos que eu já tive o privilégio de presenciar. E para fechar a noite, nomes como Nelson Freitas e Jaime Monjardim reforçaram a importância de eventos como este para impulsionar o cinema brasileiro. Nelson destaca a força da produção nacional e o impacto do cinema como ferramenta social, enquanto Jaime deixa uma mensagem de incentivo a quem está começando no audiovisual. Quando teve a COP, a gente não tinha... O cinema não estava na pasta da indústria. A indústria lá, do Ministério da Indústria. Então, agora nós fazemos parte de um lugar onde a gente emprega mais do que a indústria automobilística, mais do que a indústria farmacêutica. Olha aí, tem um cara aqui filmando, tem outro botando a luz, tem outra produção, tem gente correndo, tem gente fotografando. Isso é um mar de gente, desde diretores, atores, contra-regras, iluminadores, motorista, o catering. E é uma indústria fantástica, num país fantástico, com gente fantástica. Fazer cinema é puro amor, né? E quando a gente tem amor, o amor ele é incondicional.
Então, a nossa entrega, a nossa dedicação, a nossa forma de enxergar o mundo sempre é através das lentes, né? É como se o nosso olhar sempre tivesse assim, preparado para olhar através das lentes. Eu acho que quando a gente estabelece um foco em nossas vidas, quero ser um diretor, quero trabalhar em cinema, em televisão, eu acho que isso para mim é incondicional. Eu botei na minha cabeça, eu vou embora até o fim. Então essa dedicação e esse foco é fundamental. Resumindo, nunca desista porque vai dar certo. E vale lembrar que a programação do Festival de Cinema em Trancoso segue até o dia 11 de dezembro, com exibições, premiações, palestras e muita coisa boa acontecendo por lá. Então ainda dá tempo de prestigiar, conferir os filmes e aproveitar esse evento que movimenta a cena cultural da região. E aconteceu no Centro de Cultura de Porto Seguro a cantata de Natal da Orquestra Jovem Ecoar. Um concerto especial que reuniu famílias e admiradores da música em uma apresentação marcada pela emoção. Com o tema Jesus, o Milagre de Natal, o espetáculo trouxe arranjos natalinos, vozes juvenis e momentos de reflexão que resgataram um verdadeiro espírito natalino. A apresentação lotou o auditório e arrancou aplausos do público que acompanhou cada música com entusiasmo. Uma celebração que abriu oficialmente o clima de Natal na cidade. E começando mais uma semana, é hora de saber o que vem por aí. Vamos conferir como fica o tempo nos próximos dias na nossa previsão. Depois de alguns dias de tempo instável, a semana promete ser de sol predominando em toda a nossa região. E se ocorrer alguma pancada de chuva, deve ser algo rápido e passageiro, principalmente durante a madrugada ou no comecinho da manhã. Em Porto Seguro, a terça-feira começa com temperatura mínima de 23 graus e a máxima chegando aos 29. O sol predomina ao longo do dia com algumas nuvens rápidas, mas o tempo se mantém firme depois disso. Em Santa Cruz Cabrália, o sol também aparece forte durante toda a terça-feira. A mínima fica em torno dos 23 graus e a máxima chega aos 29. O clima permanece quente e abafado, assim como em Porto Seguro. Também pode haver garoa, mas será rápida e nas primeiras horas do dia. Já em Anápolis, a terça-feira começa com 21 graus e a máxima deve alcançar os 30 graus. O sol predomina com possibilidade apenas de uma chuva passageira no amanhecer. À tarde será de tempo firme, calor e sensação de abafamento. Os ventos fracos completam o cenário. Em resumo, a semana será de tempo quente, sol predominando e só com aquela chuvinha rápida no início do dia. É isso, eu fico por aqui. Uma ótima semana a todos. A Universidade Federal do Sul da Bahia lançou um novo concurso público para preencher 48 vagas de professores no magistério superior. As oportunidades abrangem diversas áreas do conhecimento e estão distribuídas pelos campi de Ilhéus, Jequié, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, reforçando o quadro docente da instituição. A remuneração varia conforme titulação e carga horária, podendo chegar a R$ 14 mil nos cargos de dedicação exclusiva. As inscrições serão realizadas entre 19 de dezembro e 12 de janeiro e as provas estão previstas para ocorrer no dia 2 ao dia 13 de fevereiro. O edital completo com todas as áreas e requisitos está disponível no site de concursos da UFSB. E agora falando de esporte. Santa Cruz Cabrália já se prepara para receber mais uma grande competição esportiva. Nos dias 20 e 21 de dezembro, a Vila de Santo André vai sediar a segunda edição de Triathlon On Sport. O evento deve reunir atletas de várias partes do país e movimentar a praia de Santo André, impulsionando também a economia local. A programação começa no sábado com treino de natação, reconhecimento de percursos e a corrida Kids, que inclui entrega de brinquedos arrecadados. Depois tem a abertura oficial, apresentações culturais e bate-papo com os atletas.
No domingo, a concentração começa cedo, com a largada marcada para 7h30 da manhã. Os atletas poderão competir em 3 modalidades. A Oxe de Boa, com 300 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo e 3 de corrida. A Barril Dobrado, com percursos ampliados e o revezamento feito em equipes seguindo as distâncias da maior categoria. E para quem se interessou em participar, as inscrições ainda estão abertas. Então é só garantir sua vaga e entrar no clima do triatlon em Santo André. E com as festividades de fim de ano chegando, vem também o planejamento para as ceias de Natal e Ano Novo. E um dos pratos que aparece nas mesas nessa época é o tradicional bacalhau. Mas para acertar o ponto é essencial saber como dessalgar o peixe corretamente. E vamos até a taberna do bacalhau para entender com quem é mestre no assunto. Fim de ano chegando e com ele aquele cardápio especial das ceias de Natal e Ano Novo. E um dos protagonistas das mesas é o tradicional bacalhau. Mas para que o prato fique perfeito, é essencial saber dessalgar o peixe. Você sabe dessalgar o bacalhau da forma correta? É para isso que viemos até aqui, a Taberna do Bacalhau, aprender com quem entende do assunto. O chefe Agostinho Viveiros vai mostrar o passo a passo dessa preparação. Antes de ir para as panelas e virar receita especial na ceia, o bacalhau precisa passar por um processo de dessalga que pode levar até 36 horas, dependendo da altura das postas. Então já estamos aqui na cozinha do chefe Agostinho Viveiros e ele vai falar para a gente os primeiros passos para dessalgar o bacalhau. Agostinho, qual é a primeira coisa que se faz para dessalgar o bacalhau corretamente? Ok, a primeira coisa, vamos cortar o bacalhau. Vamos cortar o bacalhau aqui à posta. Esta é a porta mais fina que vai servir depois para fazer um bacalhau à brasa, um bacalhau à gomes de sá, uma punheta de bacalhau e, enfim, serve para muita coisa. O bolinho de bacalhau também é feito com as postas mais finas. Vamos dar assim a volta, vamos cortar aqui mais esta galha, que é chamada galha do bacalhau. Viramos o bacalhau e então vamos começar a trabalhar com a posta do bacalhau. E aí depois desse passo de cortar, ele vai para a água? Sim, agora vai para a água. Depois de cortar os lomos de bacalhau, vamos deixar estes lomos de bacalhau, no mínimo, mudando a água 2 vezes ao dia, por 36 horas. E depois das 36 horas, já podemos tirá-lo e já podemos congelar e fazer a operação toda que a gente quer com o bacalhau. Então, depois desse processo, não precisa voltar a salgar ele? Não precisa salgar, porque ele já tem o próprio sal, portanto já tiramos o sal e o excesso de sal que ele tinha e ele vai ficar no ponto correto para levar à mesa dos nossos clientes. Se ele apanhar uma água que não esteja à temperatura dele, ele desfaz-se. Fica um bacalhau que não presta, que ele fica em farinha. E qual é o erro das pessoas ao dessalgar o bacalhau em casa? Se não tiverem o cuidado de porem o bacalhau dentro de uma água com gelo, dentro da geladeira, ele acaba por estragar, porque ele fica em farinha, o bacalhau desfaz-se. O bacalhau é apanhado numa água bastante fria, e então ele tem que ser, todo esse processo de tirar o sal do bacalhau tem que ser feito numa água bastante gelada, fria, gelo, que pomos, metemos dentro da geladeira e vamos mudando a água durante 2 vezes ao dia, durante 36 horas. Com a dessalga feita corretamente, o bacalhau já está pronto para se transformar em receitas tradicionais que fazem parte da memória afetiva das famílias. Assado, grelhado, ensaladas ou até mesmo cru, o peixe é presença garantida nas festas. De bacalhau, então o que é que ele vai levar? Vai levar um toquezinho de páprica, um toque de pimenta, salsinha picada, cebolinha picada, mais um pouco, um alho laminado. Ele agora vai levar um toque de vinagre, que é para realçar o sabor do bacalhau. Pronto, está no ponto.
E agora, vamos empratá-lo. Leva umas azeitonas por cima, para decorar. Mais um pouco de salsa. E está pronto a nossa punheta de bacalhau. E na taberna do bacalhau, o trabalho é feito em equipe. Edna Nascimento, chefe e esposa de Agostinho, também o acompanha nos preparos dos pratos que fazem sucesso nessa época do ano. E Edna, para você, como é que é todo esse preparo? Aqui vocês já separam ingrediente por ingrediente, né? O bacalhau já fica pronto. Como é que é todo esse preparo aqui dos pratos, o cuidado? Sim, o bacalhau ele requer cebola e alho e um bom azeite, né? E aqui nós temos a cebola, o alho, tudo preparadinho. Depois só joga uma salsa, tá pronto, né? Então não tem segredo? Não tem segredo. Mas não tem aquele toque especial aqui da casa, aquele segredo assim que vocês não contam pra ninguém? É o amor. Se não for um bom azeite, não sai aquele bacalhau como deve ser. E nós aqui na nossa cozinha, nós trabalhamos com um bom azeite português, que tem um sabor diferenciado. E vocês vão ter o prazer de degustarem esse prato com o nosso tal bacalhau assado ou a punheta de bacalhau. E com essas dicas, fica mais fácil garantir um bacalhau perfeito na ceia de Natal. O segredo está no planejamento, no tempo de dessalga e, claro, no carinho e afeto durante o preparo. Com essas dicas, agora já não tem mais erro, né? Quando o bacalhau é preparado de forma certa, ele realmente é uma delícia, não é mesmo? Muito bom! E a Praça CM, localizada no centro de Porto Seguro e que vem passando por obras de revitalização nos últimos meses, já tem data oficial para ser entregue à população. A inauguração está marcada para o dia 22 de dezembro, mesmo dia em que será apresentada a primeira etapa concluída da nova Avenida Pero Vaz de Caminha. A cerimônia contará com uma programação aberta ao público, incluindo a apresentação da cantora Maria Marçal, que fará um show especial para marcar o momento. A reabertura da praça promete devolver ao espaço o movimento de moradores e visitantes, oferecendo uma área renovada de convivência, lazer e circulação no centro da cidade. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do TV Porto Jornal. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fique ligado na próxima edição para saber tudo o que acontece em Porto Seguro e região. Enquanto isso, continue acompanhando nossos conteúdos nas redes sociais, no YouTube e envie sua sugestão pelo nosso WhatsApp. Desejamos a todos uma excelente semana. TV Porto, o seu canal local.